Guardando aqui, dá início. Isso, iniciando a gravação. Vou projetar a tela. E aí vocês me dão um retorno aí, dizendo se vocês estão visualizando a tela ou não. Consegue visualizar a tela? Sim ou sim, sim ou não, não ou não. Visualizam a tela, pessoal? João Gabriel, vocês estão conseguindo visualizar a tela? Bom dia, bom dia. Oi, professora, tá? Sim, professor. Ah, tá, porque se vocês não me respondem, eu não estou visualizando vocês, e aí a gente acha que vocês não estão aí atentos, tá? Ok, então. Olha, nossa última aula, nós paramos aqui, né? Nós falamos de ligação química, começando a falar das ligações primárias, falamos de camada de valência, falamos daquela ligação onde alguém perde elétrons e alguém recebe elétrons, que é chamada ligação, forma íons, e aí nós temos a ligação iônica, falamos da estabilidade dos orbitais, confere, né? Que antigamente se falava regra do octeto, hoje ainda é utilizado, mas tem que saber o que significa isso. A gente comentou e foi por aqui. Confere isso aqui que nós trabalhamos semana passada? Então, nós vamos continuar agora a esse ponto aqui, tá? Nós estamos no livro de vocês. Se eu projetar aqui o livro para vocês, nós estamos na página, só para vocês localizarem aí, quem está com o livro, quer acompanhar pelo livro. Retornando aqui um pouquinho. Estamos nessa página 119, tá ok? Eu vou usar a lousa, mas qualquer coisa a gente volta aqui no livro. Então, nós estamos na página 119 do livro de vocês, tá? Trabalhando o tema ligações químicas, ligações primárias, tá? Página 119. Nós estávamos trabalhando exatamente aqui nessa estrutura quando nós paramos na nossa última aula, falando da ligação entre íons, né? O íon sódio, Na+, e o íon cloro, Cl-. E a gente havia comentado com vocês que esse composto, né, o NaCl, formado a partir dessa ligação entre o sódio e o cloro, é chamado composto iônico, porque é formado através de ligação entre íons, o íon cátion, sódio, e o íon cloro, o ânion, né, do cloro, o cloreto. E nós tínhamos dito que essa condição, né, a formação desse composto, é uma condição de menor energia, maior estabilidade, uma vez que há uma atração, né, forte, polarizada entre cargas positivas e cargas negativas. E se você pegar em casa, né, um cristalzinho de sal de cozinha, todo mundo já pegou, né, um cristalzinho de sal de cozinha. Vocês já olharam o formato, a geometria daquele cristalzinho? Quem já pegou um cristalzinho, o menor cristalzinho que você conseguir pegar lá e visualizar? Que formato que ele tem, geometricamente falando? Alguém já observou isso? Meio quadradinho, né? Meio quadradinho, é cubinho, né? Parece um cubo, né? E é mais ou menos isso aqui, ó. Olha lá. Aqui eu tenho quem? Ó, o verdinho é o cloro e o roxinho é o sódio, tá? Então, o cloro, né, o íon cloreto, na verdade, negativo, com o íon sódio positivo. Então, aqui eu formei o composto, certo? Mas esse composto, ele aproxima de outro, e assim por diante. E eu vou aproximando um composto do outro, né? E isso vai fazendo, então, essa disposição geométrica, né, que é mais ou menos isso aqui, né, que faz com que eu tenha, então, que a gente fala retículo cristalino. Algo bem compacto, né,
quebradiço, na verdade, e para eu romper essa ligação, né, entre essa molécula aqui, na verdade aqui é errado, né, eu fiz uma molécula aqui, molécula não, composto, e esse composto, vou pegar vermelho aqui para ficar facilitado, para eu romper a ligação entre esse composto e esse outro composto, que é uma ligação secundária, é uma ligação, é uma força, né, uma energia alta que eu vou utilizar. E aí eu citei para o senhor, se você pegar um pouquinho de sal de cozinha, colocar um recipiente de alumínio, tecido doméstico de alumínio, e pôr aquecer, você vai fundir o alumínio, que é por volta de 700 graus, e não vai fundir o sódio, né, o cloreto de sódio, que a temperatura de fusão é acima de 800 graus. Então, isso demonstra para nós que nós temos uma condição, né, de estabilidade, de baixa energia. Então, para romper essa estabilidade, eu preciso fornecer uma alta carga energética. Deixa eu só ampliar aqui. Consegue visualizar aqui, colegas? Tá possível visualizar ou não? Sim. Uhum. Sim. Por favor, alguém pode ler para mim esse parágrafo aqui, por favor? Daqui até aqui, se conseguir visualizar. Em razão da baixa... Sim, por favor, então. Em razão da baixa energia de ionização apresentada pelo sódio, tema 2, seus átomos perderam mais facilmente um elétron da camada de valência do que os átomos de cloro, e em parte por causa da alta afinidade eletrônica do cloro. Pode-se propor que os elétrons perdidos pelos átomos de sódio sejam transferidos para os átomos de cloro. Como resultado dessa transferência de elétrons, surge uma forte atração eletrostática que mantém unidos os íons formados. Note que esses íons se atraem mutuamente, em razão das cargas elétricas de sinais opostos que apresentam. Geralmente uma estrutura com cátions e ânions, organizados segundo a regularidade geométrica bem definida, que resulta em um material chamado cristal ou retículo cristalino. Certo? Que é o que nós conhecemos, né? Que é a estrutura lá, né? A substância sal de cozinha, que é o maior componente, é o cloreto de sódio, certo? Então, isso é só possível, por quê? Porque nós temos aqui, né, um composto NaCl, com características, né? Com cargas localizadas, e vem esse outro composto NaCl com cargas localizadas, que faz com que, né, aqui eu tenho uma carga negativa, aqui uma carga positiva, e eu tenha, então, uma atração entre esse composto iônico com esse outro composto iônico, e que faz essa disposição até esse bem organizada desse cristal, gerando essa estrutura geométrica, com alta estabilidade e baixa energia. Certo? Ok? Bom, esse cara aqui, né, nós já apresentamos alguma coisa dele para vocês, não sei se vocês se lembram, quando nós construímos aqui, baseado no modelo atômico de Bohr, né, esse diagrama, nós apresentamos ele completo aqui para vocês em aulas anteriores, né, que foi, só voltando lá completo, quando nós discutimos, né, o diagrama de Linus-Pauling, que é apresentado aqui. Lembram disso? Né, no dentro do modelo atômico de Bohr, tá? Então, essa aqui é esse cara que foi, na verdade, né, o mentor da construção final desse diagrama. Além disso, ele teve outras contribuições, né, dentro do campo da química. Então, é o famoso Linus Pauling, né? Ele não é tão assim velho, né? Tem aí, é da nossa época ainda, faleceu em 1994, e ele tem algumas questões importantes e algumas contribuições dentro da química importantes. E uma delas, né, em 1971, a primeira escala quantitativa, né, de eletronegatividade foi proposta por ele. Mas o que é isso, professora? Eletronegatividade. E, logicamente, né, em 1954, ele recebeu, né, o Prêmio Nobel de Química, principalmente, né, com relação à natureza das ligações químicas. E aí ele tem alguns modelos, algumas
para representar as ligações químicas. E a gente vai estar sempre buscando, né, esses modelos didáticos propostos aí por Linus Pauling. E aí, inicialmente, o que seria essa eletronegatividade? Quem é o meu amigo que acabou de ler para nós? Pode ler até aqui também, esse pedacinho que eu destaquei agora, de azulzinho, por favor? É o Gabriel que leu para... Gabriel? Oi. Isso, Gabriel, por favor. Para entender o conceito de eletronegatividade, vale lembrar que a atração que o núcleo de um átomo exerce sobre os elétrons desse átomo é de origem eletrostática, a atração entre prótons e elétrons, partículas com carga de sinais opostos, e depende de alguns fatores, como... Então, ó, você já estudou, na parte central, chamada núcleo, né, dentro dos modelos atômicos, finalmente, o modelo que a gente utiliza, eu tenho ali o que? As partículas positivas. E na parte periférica do átomo, vamos dizer assim, e a mais abundante, que é dividida em camadas, espaços vazios, eu tenho que a parte negativa, os elétrons. Então, a gente tem os prótons e os elétrons. Isso a gente já discutiu. E, logicamente, essas cargas positivas no núcleo, elas atraem as cargas negativas, não é isso? Essa era uma das falhas do modelo atômico, inclusive, de quem? Que estava falho, que tinha falhas. Essa é a carga positiva do núcleo. Atrai as cargas negativas da eletrosfera. O que ia acontecer com esses elétrons no núcleo? Eles iam para o núcleo ou não iam para o núcleo? O que os senhores acham? Meus colegas? Qual carga? O núcleo não tem características, esse núcleo é tão horroroso, né? Não vou fazer um negócio mais honrado aqui. Tá, né? O núcleo tem características o quê? Positivas. E a eletrosfera tem características o quê? Negativas. Negativa. Não é assim? O que acontece com carga positiva e carga negativa? Uma Já atrai. atrai. Então, o que aconteceria com esse modelo aqui? Núcleo positivo, modelo atômico, modelo do átomo de Rutherford, não é isso? Modelo atômico de Rutherford. Positivo e negativo. O que os elétrons iam se chocar com quem? Iam cair aonde? Eles seriam puxados para o núcleo. Seriam puxados pelo núcleo. Né? Então, essa é uma das falhas do modelo atômico de Rutherford. É isso que nós discutimos com os senhores. E aí, por que eles não vão se chocar com o núcleo? O que o Linus Bohr, né? Qual é a grande contribuição aí do Linus Bohr? Que os elétrons estão o quê? Em camadas. Girando, né? Rodando. Isso, e que essas camadas têm o quê? Uma energia, né? Um quanto de energia, ou seja, uma energia quantizada, e que entra a questão sai a questão da mecânica clássica, entra a mecânica quântica, e que para esse elétron sair dessa camada, eu tenho que fornecer uma energia para ele. Quando ele estiver nessa camada, ele tem um pacote energético específico. Lembra? O elétron é aquele cara, né, que ele tem comportamento dual. O que é esse comportamento dual? Né? Diz que a gente fala que o mundo é dual. Vocês já viram isso? Os filósofos falam exatamente isso. A filosofia é importante, né? A vida é dual. Você tem o positivo, tem o negativo. Tem o bom, tem o ruim. Tem o magro, tem o gordo. E assim por diante, né? Então, o elétron também tem comportamento dual. O que seria isso? Comportamento dual. Uma hora ele é o quê? Uma energia. Uma outra hora ele é o quê? Matéria. Né? Então, eu tenho comportamento de onda energético, então, e depois eu tenho comportamento de matéria, tem massa, né? Então, é essa a grande questão, é essa a grande descoberta né, que foi aí várias pesquisas envolvidas nisso, que fecha aí com a questão, né, do princípio da incerteza de Heisenberg e com, logicamente, essa questão de Einstein aí, né, a questão da dualidade. Né? E nós temos, então,
a contribuição também de Bohr nesse sentido, que diz, então, que o elétron estando na camada permanece no mesmo pacote energético. Bom, mas então eu tenho essa atração, prótons e elétrons, tem essa atração. E aí o número de prótons, né, no núcleo, quanto mais prótons, maior é a carga positiva. Confere. E a distância dos elétrons em relação ao núcleo, isso também vai influenciar, né, essa atração elétron-próton. Se eu tiver um elétron próximo ao núcleo, por exemplo, vamos mudar aqui a explicação para ficar um pouco mais clara. Gosto de fazer as coisas, porque senão a gente não consegue entender. Vou pegar aqui esse cara aqui, o hélio, e vou pegar aqui o sódio, que já fez o sódio. Certo? Vamos fazer a distribuição eletrônica, né, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, que explica o modelo atômico de Bohr, né? A distribuição eletrônica do sódio e do hélio. Então, o hélio tem número atômico 2, número de prótons 2. Quantos elétrons ele tem? Quantos elétrons, pessoal? Quantos elétrons? 2. 2. Então, vamos lá. Vamos distribuir 2 elétrons aqui. Um S, passando o nível de energia aqui. Eu esqueci aqui, mas tá bom. Ficou muito 8, não. 2. E agora, vamos lá para o sódio. Me ajuda aqui, ó. O sódio tem quantos? Um S, 2 S, 2P, 3 S. Passando os níveis de energia aqui. Certo? Distribuindo aqui os 2 elétrons. 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10, 1, 11. Bom, esse átomo aqui, eu tenho 2 partículas positivas no núcleo. Logicamente, elas têm repulsão. Aí tem que ter aquela partícula que vai o quê? Neutralizá-las, né? Lembra disso? Só para recordar aqui. Então, elas não coexistem aí se não tivesse as partículas, né, sem carga. Eu tenho 2 partículas positivas e eu tenho aqui a camada. E tem quantos elétrons aqui na camada? 2. 2 elétrons. 2 elétrons. Aqui, no caso do sódio, eu também tenho 11 partículas positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí eu tenho 1, 2, 3 camadas. Quantos elétrons? 11. Aqui eu tenho o quê? Vou pôr em azul. 2 elétrons. Aqui eu tenho quantos? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu tenho mais ou menos assim. Certo? Então, positivo aqui, né? Tá atraindo negativo aqui. Só não cai porque ele tem um determinado pacote energético. Agora aqui, logicamente, positivo. Tá atraindo negativo. Tá atraindo esse outro negativo. Tá atraindo esse outro negativo. Pergunto eu, se eu for retirar um elétron desse átomo aqui de hélio, e se eu for retirar um elétron desse átomo de sódio, qual deles seria mais fácil, eu gastaria menor energia para retirar? E por quê? O que vocês acham? Sódio. Se é o hélio, por quê? E sódio, por quê? O do sódio, porque a camada de valência está mais afastada do núcleo. Simultaneamente, a força de atração que o núcleo exerce é menor sobre ela. A gente tem essa característica. Então, o sódio eu tenho 3 camadas, então é mais simples eu retirar esse elétron, né, que está aqui na terceira camada. Agora, logicamente, se eu vou retirar um elétron aqui da segunda camada, e aí? Aí eu já teria uma dificuldade maior? O que os senhores acham? Acho que sim. Conforme você vai aproximando do núcleo, né, as camadas mais internas, mais difícil de eu retirar esse elétron. Por isso eu tenho que fornecer uma energia, porque quando eu forneço a energia,
esse elétron absorve essa energia e faz seu salto quântico, ele sai dessa camada, certo? E isso é o mesmo pacote que ele absorve, né? Depois ele pode emitir o mesmo comprimento de onda, a mesma energia que ele absorveu, ele emite. Então, o que acontece? Nas camadas, quanto mais afastado do núcleo, né, mais fácil de eu retirar o elétron. Quanto mais próximo do núcleo, mais difícil. É possível? É possível. Mas pode ser que eu vou mexer numa região um pouco mais energética, né? E é o que acontece. Quando eu falo, por exemplo, disso aqui. Deixa eu só pegar um detalhe aqui importante para eu mostrar para os senhores. Não tem no livro, mas a gente vai aqui pegar. Só um minutinho. Esquecendo aqui, só ampliando aqui. Só um minuto. Bom, eu acho que achei que estava aqui, mas é no outro slide. Mas tem problema não, vou usar esse slide que eu quero mostrar um negócio aqui também. Então, é o que eu estava acabando de mostrar lá para vocês, aqui está bem desenhado, facilita a nossa compreensão. Né? Esse elétron é mais fácil de eu mexer, uma vez que ele está mais afastado do núcleo, como a gente estava mostrando para os senhores. Só vou deixar isso aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou voltar aqui ao outro que eu quero mostrar para os senhores. Aqui, vou deixar aqui. Mas o que eu queria mostrar está aqui. Aqui. Consegue visualizar aqui? Sim. Sim ou não? Sim. Então tá aqui. Esse aqui é um espectro eletromagnético. O que é isso, professor? É os diferentes comprimentos de onda, as diferentes energias. E uma delas, né, uma faixa desse espectro, que é a região do visível, que é o que nós conseguimos, então, visualizar, né? Que vai aqui do lilás até o vermelho, são as cores primárias, que é a região do visível. E nós temos regiões com menor energia, maior comprimento de onda, quanto menor a energia, maior é o comprimento de onda, e nós temos regiões com maior energia, menor comprimento de onda. Quando eu estou falando em regiões do visível, por exemplo, quando eu faço isso aqui, que a gente tinha mostrado para os senhores, lá no modelo atômico de Bohr, deixa eu ver se está aqui, se não tiver, a gente... Acho que não está. Mais para frente um pouquinho, porque esse aqui não é material de vocês, eu estou pegando o material que eu faço aqui. Tá aqui, ótimo. Acho que tem uma aqui mais visível do que isso. Aqui. Nós passamos aí, eu acho que eu falei isso aqui para vocês também, quando nós comentamos o modelo atômico de Bohr, mas reforçando aqui para não esquecermos. E também comentei, quando vocês... Quem aqui faz um churrasquinho, faz uma arrozinha aí, vai fazer uma arrozinha daqui a pouco. E quando cai um pouquinho da água do arroz na chama,
o que vocês observam quando cai um pouquinho do sal de cozinha na chama do fogão ou na churrasqueira? O que acontece com a coloração da chama quando isso cai, o sal de cozinha cai na chama? Fica Em mais relação- verde. Fica nesse tom aqui, ó, que eu estou destacando? Ou fica nesse ou nesse? Qual que é? Qual dos 4 tons aí a cor mais próximo? algo a meio amarelado. Assim, não é? Sim. Isso, você já fez churrasco, certo? Mas vocês viram aí os fogos de artifício na passagem de ano aí, não viram? Fechados, né? Que não podia sair de casa, né? Então a gente ficou fechado, eu fiquei fechado. Mas, nossa, hoje eu tô achando que eu tô com Covid, gente. Sei não. Aqui é exatamente essa coloração. Por quê? Mas os fogos de artifício têm cores nessa cor? Não tem? Lilás, tem verde, tem vermelho, tem violeta. E por quê que tem essas diversas colorações? Elas estão dentro dessa faixa Seria aqui. os elétrons em decaimento energético, eles emitem uma certa onda de luz e a gente capta a luz da frequência da onda. Exatamente. Então, que é na região do visível. Né? Então, o sódio está mais ou menos por aqui. Certo? O comprimento de onda dele. E quando eu pegar, por exemplo, o potássio, né, está mais ou menos por aqui. E assim por diante. Cada elemento, né, na nossa tabela periódica tem um comprimento de onda específico. E isso está relacionado aos elétrons da camada de valência. Quando eu vou lá e retiro aquele elétron da camada de valência, né, no caso, olha aqui, né, é o espectro da luz, né, que eu tenho as cores primárias, que na região do visível são essas as cores primárias. E quando isso eu faço, eu tenho, então, né, por exemplo, o sódio, que vocês falaram, é um amarelo, né, intenso, a cor da chama. O cálcio já é um amarelo avermelhado, o potássio é o violeta, o bário é o amarelo esverdeado, o lítio é o vermelho, o cobre é o verde azulado. Né, que é exatamente essas pigmentações que foram colocadas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. Cada elemento tem a sua, porque cada elétron que está na camada de valência tem um comprimento de onda específico, uma energia, uma frequência, como o nosso amigo falou. E quando eu retiro ele, eu dou exatamente essa frequência, essa energia, esse comprimento de onda. E ele faz aquele salto quântico, ele sai daquela camada. Foi isso que nós falamos com os senhores com relação ao modelo atômico de Bohr. Foi isso? Mas, se eu retirar, então, esse elétron aqui do sódio, nessa camada aqui, aquele amarelo. Mas se eu retirar o elétron que está na segunda camada, vai ser o amarelo também? Acho que não. Já vai Não, precisar de uma não. maior energia para ele sair. E vai precisar de uma maior energia para ele sair. E conforme eu vou aproximando do núcleo, mexendo nesses elétrons aqui, maior a energia que eu preciso para retirar. E quando eu faço isso, né, eu acabo mexendo, então, nessas regiões aqui. Eu acabo saindo da região do visível e agora eu vou para cá. Certo? Então, conforme eu mexo nas minhas camadas mais internas do átomo, eu chego aqui nessa energia, que é o chamado raio-x. Então, na verdade, o que é o raio-x? Uma das origens do raio-x. Ele dá origem na eletrosfera do átomo. Só que é na eletrosfera do átomo, mas não é nas camadas de valência, é nas camadas mais internas do átomo, porque maior é a energia para eu retirar o elétron. Né? Quem já fez raio-x aí do braço? Da perna? Eu. Você fez estrutura óssea. Ou quando você faz raio-x, vê a parte orgânica
no sentido de matéria orgânica, carbono. Não, vê o quê? A parte óssea, que é a constituição, basicamente é o quê? Cálcio. Então, eu vou mexer lá nas camadas internas de quem? Do elemento químico, cálcio, ou nos constituintes dos elementos químicos que constituem a estrutura óssea. Só que eu vou precisar de uma energia maior, então eu vou mexer aonde? Nas camadas internas. Por isso, eu não consigo ver no visível. Eu vejo, aí sim eu tenho que ter todo um sistema de amplificador e para mensurar esse comprimento de onda. E isso traduz, logicamente, aí desenvolvido nesse amplificador, que eu consigo ver uma imagem e que vai me definir a partir dessa imagem, né, se teve um rompimento na estrutura óssea ou não. Tá? Então, o princípio está aqui, ó, no espectro eletromagnético, quando eu mexo nas camadas do átomo. Ah, então eu posso mexer nas camadas do átomo? Posso. Eu posso mexer em todas as camadas dos átomos, só que depende da quantidade energética para isso. Eu vou precisar de uma energia maior. E aí eu vou migrar para o espectro eletromagnético, para onde eu tenho uma maior energia, um menor comprimento de onda. Tá? Então, o Linus Pauling definiu o que era eletronegatividade. O que vocês diriam para mim? O que seria eletronegatividade? Seria a quantidade de carga negativa, né, do átomo. Lê para nós aqui, deixa eu só ampliar aqui para a gente não ter problema, né? Vamos ampliar aqui um pouquinho. Isso está lá no livro de vocês, né? A gente trouxe para cá para ficar melhor. Consegue? Eu vou marcar aqui para você ler para mim. Inicia. Ah, não, aqui. Aqui. E aqui. Pode ler até aqui, por favor. Você consegue visualizar? Acho que eu consigo. Então tá bom, obrigada. Para entender o conceito de eletronegatividade, vale lembrar que a atração do núcleo de um átomo exerce sobre o elétron desse átomo é de origem eletrostática, atração entre prótons e elétrons, partículas com carga de sinal oposto. E depende de alguns fatores como número de prótons, quanto mais prótons, maior é a carga positiva do núcleo atômico, e maior será a atração exercida sobre os elétrons da eletrosfera, e distância dos elétrons em relação ao núcleo. Elétrons com camadas mais próximas ao núcleo são atraídos mais fortemente que os elétrons de camadas mais afastadas. Assim, como o núcleo de um átomo atrai elétrons desse átomo, ao se estabelecer uma ligação química entre outros átomos, eles também podem atrair os elementos. Deixa eu recomeçar. Assim como o núcleo de átomos atrai elétrons desse átomo, ao se estabelecer uma ligação química com outros átomos, ele também pode atrair os elétrons desses outros átomos. Essa tendência de atração de elétrons está relacionada à propriedade periódica chamada eletronegatividade. Essa propriedade é, portanto, uma grandeza correspondente à capacidade de um átomo atrair elétrons envolvidos em uma ligação química. É isso. Certo. Então, ok, obrigada. Então, eu vi que o núcleo pode atrair os elétrons do próprio átomo, da eletrosfera do próprio átomo, mas ele também pode atrair os elétrons de um outro átomo. Como assim, professor? Aí eu vou projetar aqui outra coisa, que eu já estava aqui e pulei aqui. Vocês conseguem ver? Sim ou não? Sim. Sim. Algo assim. Pensa que aqui eu tenho dois átomos, certo? Esse aqui é um átomo, esse aqui é um outro átomo. Essa região central é o núcleo, região central é o núcleo. E essa região periférica toda aqui é a eletrosfera. Olha, então o que eu posso ter em relação a esses dois átomos? Essa eletrosfera, ela pode ter atração por esse núcleo desse outro átomo. Por quê? Porque a eletrosfera tem características o quê? Negativas, e esse núcleo tem características o quê? Positivas. Confere? E além disso, esse núcleo deste átomo pode ter atração, né? Não, contrário. Esse núcleo deste átomo agora pode ter atração por essa eletrosfera. Ou seja, eletrosfera núcleo, eletrosfera. Correto? Então, eu posso ter atração dessas duas formas entre dois átomos.
Sem falar ainda na atração elétron deste núcleo. Deixa eu só copiar isso aqui, porque às vezes eu não consigo escrever e eu tenho dificuldade. Acho que a dificuldade é maior minha do que a de vocês. Professor sem caneta, sem giz, é triste. Aqui. É isso aqui que eu estou falando. Ó, esse núcleo, que tem carga, aqui eu tenho a eletrosfera negativa e esse núcleo positivo. Então, eu tenho atração entre essa eletrosfera do próprio átomo com o núcleo dele. Esse é um tipo de atração eletrostática. Mas eu tenho ainda a atração desta eletrosfera negativa com esse núcleo positivo. E eu tenho ainda a atração desta eletrosfera negativa com esse núcleo positivo. Então, são forças atrativas que acontecem. E ainda, neste átomo, também eu tenho a atração desta eletrosfera dele mutuamente com o núcleo dele. Mas, posso ter forças de repulsão? Posso. Quais seriam as forças de repulsão? Ora, se eu pensar que aqui eu tenho cargas negativas e aqui eu tenho cargas negativas, negativo com negativo, tenho repulsão. E se eu pensar que nesse átomo eu tenho cargas positivas, nesse núcleo, e nesse núcleo cargas positivas, eu também tenho repulsão. Então, eu tenho forças atrativas, mas eu também tenho forças o quê? Repulsivas. Então, ó, quando dois átomos se aproximam, eu tenho essas duas características. Eu tenho forças atrativas, mas eu também tenho forças o quê? Repulsivas. E isso é a questão mais importante. Então, como que, se eu aproximar muito esse núcleo e essa eletrosfera, ou seja, este átomo deste átomo, eles vão ficar confortavelmente, ou teria que ter uma condição para que eles ficassem confortáveis? Porque muita aproximação, isso seria viável energeticamente? O que vocês pensam? Como é? Se eu aproximar muito esse núcleo, aqui, ou melhor, este átomo aqui, deste átomo, o que pode acontecer se os dois ficarem sobrepostos, um em cima do outro? Tem uma sobreposição deles. Se fundem? Eles se repelem. Eles podem ter uma repulsão muito elevada por causa dessas forças repulsivas. Ah, mas ele não tem atração? Tem atração, mas também tem repulsão. Então, eu tenho algumas condições para que ocorra, né, aquela ligação entre dois átomos. Não é qualquer distância entre eles que essa ligação vai acontecer. Então, há uma condição especial para que essa ligação aconteça. Quando é, professor, que acontece essa ligação? Vamos voltar aqui um pouquinho. Essa ligação vai acontecer, né, quando eu tiver essa condição aqui. Isso aqui eu falo forças repulsivas e aqui eu falo forças atrativas. Então, ó, quando eu tiver uma força repulsiva entre os elétrons de dois átomos, quando estão suficientemente próximos, é responsável um conjunto de forças de atração pela posição de equilíbrio, ou melhor dizendo, a distância interatômica é a distância de equilíbrio entre a força atrativa e a força repulsiva. Ou seja, deixa eu explicar isso em uma linguagem mais simples para os senhores. Quando essa força, essa aqui era a força o quê? Repulsiva. E essa aqui era a minha força o quê? Vou colocar em azul. Atrativa, certo? Quanto a minha força repulsiva for igual à minha força atrativa, eu tenho a condição de equilíbrio. É onde ocorre a ligação química. Então, eu tenho que... gente, eu não estou chorando não, viu? Realmente vontade de espirrar. A força repulsiva
ela é equivalente à força atrativa, elas se anulam. E aí, nesse momento, é que eu tenho uma condição de menor energia e maior estabilidade. E aí é aquele momento em que, por exemplo, aquele que eu falei do sódio e do cloro, que o sódio vai doar o elétron dele e o cloro vai o quê? Receber o elétron. E irá formar esse composto NaCl, que é um composto iônico formado por ligação o quê? Iônica. Confere, pessoal? Tá claro isso ou não? E isso, né, era o que o Linus Pauling comentava aqui anteriormente, né, que eu tenho como mensurar essa eletronegatividade, e isso vai definir, então, esse tipo de ligação química. É a tendência que o átomo tem. Então, o que seria eletronegatividade? Em outras palavras, é a tendência que o átomo tem em puxar elétrons. Mas esse puxar elétrons, ele tem relacionada com o quê? Com as forças atrativas e com as forças repulsivas. Então, tem uma distância equivalente para que isso aconteça, equilibrada para que isso aconteça. Tudo bem até aqui, colegas? Tudo. Sim, tudo. Tudo. Tá claro? Então, vamos mais aqui. Vamos entender esse outro princípio aqui. Aumentando aqui. Conseguem visualizar Sim. esse aumento? Uhum. Sim? Então, vou pedir ao nosso amigo que leia para nós aqui, onde eu marquei, por favor. Outro exemplo de ligação iônica ocorre no composto formado pela combinação entre átomos dos elementos químicos cálcio e flúor, com valores de eletronegatividade entre 1,3 e 4,0, respectivamente. Este composto tem caráter iônico acentuado em razão da grande diferença de eletronegatividade, maior que 1,6, entre os átomos envolvidos, o que indica a tendência de transferência de elétrons entre eles. Quando combinados, dão origem a substâncias fluoreto de cálcio, com fórmula unitária dada por CaF2, componente principal do mineral fluorida. A fórmula unitária de um composto iônico... Pode ler, por favor, até aqui. Obrigada. Tá. A fórmula unitária de um composto iônico representa a proporção em números inteiros, os menores possíveis, dos cátions e ânions, que constituem um retículo cristalino. Essa fórmula química pode ser obtida por meio da fórmula de Lewis, não sei. É Lewis. Lewis. Isso aí, Lewis. Uhum. Também chamada fórmula eletrônica, na qual os símbolos dos elementos químicos dos respectivos átomos são representados com os elétrons da sua camada de valência, representados simbolicamente por esferas, como mostrados a seguir. Então, vamos entender aqui o nosso amigo Leo. Então, ó, ele está falando que eu posso, então, definir a ligação química, né, pela a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Então, quando eu tenho, né, no caso aqui, entre o cálcio e o flúor, né, quem tem maior eletronegatividade é o flúor, é por volta de 4, né, no número inteiro, e no caso do cálcio, 1,3. Então, quem tem maior eletronegatividade é aquele cara que tem maior tendência em puxar os elétrons para ele. E isso está relacionado com aquela questão também de maior estabilidade, menor energia, que nós já conversamos, e questão de orbital, né? Aquele orbital completo, ele tem uma maior estabilidade, uma menor energia, e ele é mais difícil de se alterar aquela condição, porque ele já está numa condição, né, satisfatória. Se nós fizermos a distribuição do cálcio, e aí eu vou diminuir só um pouquinho, e do flúor, né? O cálcio, número atômico 20, e o flúor, número atômico 9. Se nós fizermos a distribuição dos dois, como é que vai ficar? Me ajudam aqui, ó. Um S, dois S, 2P, 3S, 3P, eu vou colocar o 3D aqui, mas a gente não vai precisar dele, e 4S. Passando os níveis de energia. E vamos distribuir os elétrons aqui. Como é que vai ficar?
2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Confere? Sim ou não? Confere. Então, como eu falei, a gente ia precisar do D. No flúor, vamos pegar a mesma corzinha aqui, o azul, para ficar semelhante, vai ficar aqui. Um S, 2S, 2P. Passando os níveis de energia, né? Olha lá. E distribuindo os elétrons, vai ficar o quê? 2, 1, 2, 4. Para 9 falta quanto? 5. Tá certinho, né? Sabendo fazer matemática ainda? Tô. Bom, essa aqui é o que mesmo? Como é que eu falo isso aqui? É a Camada de valência. Camada de valência. No caso, nessa camada de valência, nós temos 2 elétrons no subnível S, orbital completo. Essa aqui é a nossa camada de valência. Nós temos aqui o subnível S, né? E temos aqui o subnível P. 1 orbital, 2 orbital, 3 orbital. Quantos elétrons? Temos aqui. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Confere? Bom, então vamos representar aqui. Vamos fazer diferente aqui, usando a configuração de Lewis, que ele fez didaticamente para representar a camada de valência, conforme nosso amigo leu aí. Eu então, camada, no caso do cálcio, eu tenho 2 elétrons. Então, tá eles aqui. No caso do flúor, eu tenho flúor e eu tenho um par de elétrons. Eu tenho que outro par de elétrons. Eu tenho mais um par de elétrons. E aqui eu tenho um elétron desemparelhado. Essa é a representação de Lewis. Bom, o que acontece aqui? Esse cálcio, pergunto para vocês, ele está numa condição estável ou numa condição instável? O que os senhores acham? Como é? O cálcio, o átomo do elemento químico cálcio, ele tem 2 elétrons na camada de valência, um único orbital, está completo o orbital dele, subnível S. Como ele está numa condição de estabilidade ou uma condição de instabilidade? Estabilidade, não? Sim, mas aproximando ele do flúor, qual é a condição do flúor? Ele está numa condição estável ou instável? Instável. Tem um orbital aqui semi-preenchido, certo? Bom, esse elétron, ele está afastado do núcleo, né, na quarta camada. Se eu retirar esse elétron, um desses elétrons, e ir para o flúor, e se eu vou resolver a situação do flúor? Se vir um elétron desse e entrar aqui nesse orbital. Vai. Vou resolver a situação do flúor. Só que aí eu vou gerar um problema pro cálcio, porque eu vou deixar um orbital semi-preenchido. Para eu não gerar uma instabilidade no cálcio, se eu tirar os 2 elétrons aqui, a minha camada de valência fica sendo qual camada? A terceira camada. E qual é a situação que ela também vai se encontrar? Todos os orbitais, o quê? Completos. Então, é isso que acontece. Um elétron do cálcio vai sair e forma uma ligação com flúor. Mas eu preciso, então, de um outro átomo de flúor das mesmas condições, que é o mesmo elemento químico, com um elétron desemparelhado. E daí, logicamente, o outro elétron vai se ligar com esse aqui.
com orbital sempre em G. Então, para ligar com um átomo de cálcio, eu preciso de quantos flúor? 2. 2 flúor. Para que eu tenha uma estabilidade no composto, tanto no cálcio quanto no flúor. Então, ó, o que aconteceu com o cálcio? O cálcio perdeu 2 elétrons, é um cátion. E o que aconteceu com o flúor? O flúor ganhou um elétron, é um ânion. O cátion doou 2 elétrons e o flúor recebeu 1. Porém, então, para ligar com um átomo de cálcio, eu preciso de quantos flúor? 2 flúor. Então, essa é a forma do composto, né? Que ele chamou aqui, ó, né? Que o nosso amigo, deixa eu só ampliar aqui para vocês recordarem, né? Olha lá, CaF2, fluoreto de cálcio, que é essa substância aqui, essa é a forma unitária do fluoreto de cálcio, e a junção desses fluoretos de cálcio forma exatamente, né, essa substância que nós que é essa substância, né, fluorita, que nós temos aí, conhecemos no nosso dia a dia, certo? E isso fácil, só ir para o próximo slide. Não vou só mais aqui. Que tipo de ligação química aconteceu aqui? Aconteceu uma ligação química, o quê? Entre íons, cátions e ânions. Então, esse composto aqui é um composto iônico, porque ocorreu ligações químicas iônicas. Sim ou não? Sim. Sim? Tá claro? Podemos passar para o próximo? Aham. Vamos lá. Pode. Mas, e esse outro composto aqui que o livro trouxe, e aí a gente vai jogar ele aqui para vocês pensarem. Um outro exemplo, né, de composto de caráter iônico é o óxido de alumínio. O óxido de alumínio, né, todo mundo já ouviu falar em óxido de alumínio, esse composto aqui, né, que é um composto, então, formado por oxigênio e alumínio. Mas como que eu vou representar essa ligação e que tipo de ligação? Ora, se você fizer... Vamos lá de novo. Vamos criar assim, deixar assim. Calminho, né? Dá para vocês visualizarem? Ó, alumínio. Alumínio é número atômico 13. Oxigênio, número atômico 8. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica do alumínio, vai ficar aqui, ó, um S, 2 S, 2P, 3S, 3P. Se eu passar os níveis de energia, vou ter algo assim. Certo? Se eu distribuir os elétrons, vai ficar 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10, 1, 2, 12, com 1, 13. Então, essa é a distribuição do alumínio. Vamos lá na distribuição do oxigênio. Como é que ficaria? 1S, 2S, 2P. Passando os níveis de energia, ficaria assim, 2, 1, 2, 4, para 8, 4. Mesma coisa, vou lá na camada de valência do alumínio e faço a distribuição a nível de orbital. Subnível S, um orbital. Subnível P, 3 orbitais. Distribuindo os elétrons, eu tenho aqui 2 elétrons no subnível S e apenas um elétron no subnível P. E como é que estaria aqui no oxigênio? Eu tenho aqui um orbital subnível S e tenho 3 orbitais. Eu acho que não vai dar aqui que eu fiz merda, né? Ixi, não vou apagar isso, gente. Deixa eu só melhorar isso aqui.
Espaçamento que ficou ruim. Aqui eu tenho um orbital do subnível S. Essa canetinha aqui não é muito fácil, não. Mas a gente vai fazer. 3 do P. Distribuindo os elétrons, aqui eu teria o quê? 1, 2, 4 lá, não é? Então, 1, 2, 3, 4. Essa é a condição que nós estamos na camada de valência. A camada de valência do oxigênio. Como é que eu faria, então, a forma de Lewis? Olha lá a forma de Lewis. Eu tenho o alumínio com quantos elétrons? 1, 2, 3. E eu tenho aqui o oxigênio. Como é que está o oxigênio? Ó, um par de elétrons aqui, outro par de elétrons e mais 2 elétrons desemparelhados. Essa é a condição do oxigênio. Consegue ver? O alumínio está com 3 elétrons na camada de valência, né? Sendo que, deixa eu só corrigir um negócio aqui, que isso não é legal. O que eu fiz aqui está ruim. A forma correta de representar isso seria assim: eu tenho um orbital completo e outro desemparelhado. É isso? Confere? Confere. Sim. Bom, se o alumínio perder esses 3 elétrons, apesar desse orbital estar completo, mas se ele perder esses 3 elétrons, a última camada dele passa a ser a segunda camada, e aí todos os orbitais estão completos. Ele pode perder os 3? Pode. Mas ele pode perder só um? Também pode. Depende das necessidades. Certo? O mais comum é ele perder os 3 na substância que nós temos. Mas pode perder só um? Pode. O NOx, mais comum, a carga mais comum dele é os 3 mais. Daqui a pouco eu vou falar uma outra coisa importante para vocês sobre isso. E o oxigênio? O oxigênio, olha aqui como é que está a situação dele. Completo, completo. Ele tem 2 orbitais semi-preenchidos. Então, seria interessante que ele recebesse 2 elétrons. Porque se ele receber 2 elétrons, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar estável, ou seja, com menor energia. Então, o oxigênio tem uma maior eletronegatividade do que o alumínio. O que significa isso? Ele tem maior tendência em receber elétrons. E o alumínio tem uma maior tendência em doar elétrons. Então, a eletronegatividade do alumínio é menor do que a eletronegatividade do oxigênio. Comparado nas tabelas, então, o oxigênio é mais eletronegativo do que o alumínio. Exatamente por essa condição de energia que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, se esse alumínio... Pode falar. Por que o oxigênio não poderia ter, tipo, 2 completos, né, no subnível P, em vez de... Aí, 2 completos e um vazio, em vez de um completo e 2 meios completos? Porque a questão energética é o elétron prefere entrar no orbital que está vazio. Isso é comprovado através da quântica, né? Tem a matemática e a física conseguem mostrar isso. Então, a preferência do elétron é entrar no espaço vazio. Se não há mais espaço vazio, ele vai entrar no espaço semi-preenchido, mas desde que há uma inversão de polarização. E isso faz que quando ele entra nesse espaço que já está semi-preenchido, abaixa a energia do sistema. E se ele abaixa a energia do sistema, dá o quê? Uma maior estabilidade. Por isso que as órbitas, os orbitais, tendem a estar preenchidas, porque baixa a energia do sistema e dá uma maior estabilidade. Resumindo, mesmo que já tenha suficiente para fazer os orbitais completos, eles vai pegar e distribuir para cada orbital, se tiver. Exatamente. Aí depois, se eu tiver orbital, se não tiver mais orbital vazio, eu volto semi-preenchendo. Ah, tipo, ele passa a primeira demão de tinta e vem passando a segunda se sobrar tinta. Isso. Então, ó, se eu tenho aqui, ó. Vamos supor. Deixa eu fazer aqui diferente. Se eu tenho aqui 5 orbitais, lá no subnível D,
Nossa, essa caneta minha hoje parece que a ponta dela tá ruim. Nossa Senhora. Deixa eu só organizar a ponta dela aqui. A ponta mais fina. Assim. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Tem 5 orbitais, subnível D. E se eu for distribuir 6 elétrons, vamos supor. Como é que eu vou distribuir esses elétrons? Ó, primeiro, entra para cima ou para baixo? Tanto faz. Mas se ele entrar para cima, todos os demais também vão entrar para cima. Se eu tiver 6 elétrons para distribuir, eu vou distribuir os 5 elétrons primeiro, e agora sim eu volto com o princípio contrário. Ah, se eu tiver 7, vai entrar aqui. Se eu tiver 8, vai entrar aqui. Se eu tiver 9, vai entrar aqui. Se eu tiver 10, vai entrar aqui. Na hora de colocar os primeiros elétrons, o sentido que ele roda é... Não importa. Se eu coloquei o primeiro para cima, é aleatório. Se eu coloquei ele para cima, todos os demais vão seguir essa mesma sequência. Se eu coloquei o primeiro para baixo, todos os demais vão seguir essa mesma sequência. Isso não muda nada no elétron? Isso não muda nada no elétron. Nada, mas eu ainda vou explicar uma coisa para vocês. São os números quânticos. Principal, secundário, magnético e de spin. Assim que eu terminar ligações químicas, eu vou explicar isso. Entendi. Certo? E aí, isso vai definir, porque a gente diz assim, ó, que não existe, né, em um mesmo átomo, um elétron que tenha os 4 números quânticos idênticos ao de um outro elétron. Isso é a digital do elétron. É igual aí, você é o Gabriel que falou comigo? Gabriel Rodrigues. E nessa turma aí tem vários Gabriéis, não tem? Tem Gabriel Rodrigues, tem Gabriel Almeida, não sei, tem um N Gabriel, né? E ainda você pode encontrar um Gabriel Rodrigues exatamente, né, o seu nome igual ao nome do outro colega aí. Porém, não existe nenhum Gabriel como você. Você é único. O elétron é único. Certo? Então, o elétron, ele é único. E nós vamos definir isso quando a gente falar nos 4 números quânticos. Aí vocês vão entender essa questão do spin dele. Isso vai alterar, né? Mas aí a gente tem uma forma de fazer uma correção com relação a isso, didática, que é adotando uma configuração de entrada, tá? Mas, por enquanto, conserva, esse é o princípio. E isso vem lá da mecânica quântica, na regra de que a gente fala princípio da exclusão de Pauling e regra de Hund, ou regra de Hund. Tá? Mas a gente vai ainda chegar nesse ponto aí. Bom, então, depois disso aqui, eu tenho essa condição, alumínio e oxigênio. Eu só vou fechar isso aqui, eu vou dar um intervalinho e a gente retoma, pode ser? Ok. Esse alumínio, então, com esses 3 elétrons, ele vai pegar e passar um elétron aqui, oxigênio, completou esse orbital, Vai passar um outro elétron para esse oxigênio, completou o orbital. Mas daí, eu fico numa outra condição. O oxigênio ficou completo. Mas o que acontece com o alumínio? Fica com um elétron. É uma condição de instabilidade para o alumínio. Então, eu vou precisar de um outro oxigênio. Só que o outro oxigênio, ó, um par, da mesma forma, a configuração. Outro par, igual que está aqui, orbital completo, e 2 orbitais semi-preenchidos. Esse alumínio vem e dou um elétron com oxigênio. Estabilizei o alumínio. Mas o que acontece agora com o oxigênio? Está instável? Vou precisar de um outro alumínio, então. Lá, par. Se esse alumínio aqui doar esse elétron com oxigênio,
certo? É uma condição em que eu vou estabilizar esse oxigênio. O alumínio fica com 2, o orbital dele está completo. Essa poderia ser uma condição de estabilidade. Mas se eu tiver um outro oxigênio, também lá, ó, 1, 2, e mais 2 orbitais semi-preenchidos. E se eu doar um elétron desse para esse alumínio, para esse oxigênio, e outro para esse oxigênio, eu tenho uma condição de estabilidade, tanto para o alumínio quanto para o oxigênio. Confere ou não? Confere. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o alumínio perdendo 3 elétrons. 3 nós. E eu tenho o oxigênio ganhando 2 elétrons. 2 menos. Então, olha como eu tenho aqui a estrutura do composto. Para ligar com alumínio e oxigênio, eu vou precisar de 2 alumínios com quantos oxigênios? 3 oxigênios. É o que eu acabei de fazer. Eu precisei de 2 alumínios com 3 oxigênios. Então, esse é um composto iônico formado entre alumínio e oxigênio. É o óxido de alumínio, que vocês conhecem no cotidiano de vocês. E essa é a representação de Lewis, e essa é a representação, né, do composto, onde eu coloco primeiro o cátion, o íon positivo, e depois eu coloco o ânion. Eu coloco a carga do cátion. O que é a carga do cátion? A quantidade de elétrons que ele vai perder da camada de valência. E eu coloco a carga do ânion. O que é a carga do ânion? A quantidade de elétrons que ele vai receber na camada de valência. O que está no cátion vem para o ânion, o que está no ânion vem para o cátion, mas sem o sinal. Esses números aqui, 2 e o número 3, indicam a quantidade de átomos do elemento químico que eu tenho no composto, que é exatamente isso aqui, para dar uma estabilidade, ou seja, para que eu tenha todos os meus orbitais completos com menor energia, com maior estabilidade. Então, que tipo de ligação química é essa, professora? Uma ligação entre íons. Então, é uma ligação iônica. Dúvidas, perguntas? Não, senhora, tranquilo. Tranquilo? Tá claro? Aham. Então, ó, vamos só dar um time para os senhores e também eu vou tomar uma água. Deixa eu só voltar aqui. Vou baixar a nossa lista de presença dessa aula. E vou parar a gravação.